Boa noite, gente. Vocês me veem por trás desse microfone? Então, vamos lá. Vai sair uma alegria estar aqui. Peço à espiritualidade amiga que eu seja portadora daquela palavra fraterna e amorosa que cada um de vocês precisa escutar. O Evangelho de João me encanta porque é um evangelho de abordagem singular. A gente tem nos 4 evangelhos os 3 chamados evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos com a mesma ótica, né? Então, Lucas, Marcos e Mateus falam de um mesmo ponto de vista. João fala diferente por alguns motivos. Primeiro, porque ele conviveu intimamente com Maria. Então ele tinha a própria ótica, a própria interpretação, mas ele tinha também a visão de Maria. O que Maria falava sobre o filho dela? Além disso, um outro aspecto interessante do Evangelho de João. Ele ditou o Evangelho já no fim da vida, provavelmente, segundo os estudos de Haroldo Dutra, com 98 anos de idade. Então imaginemos que ele já tinha toda a maturidade daquela compreensão. Né? O que foi Jesus na vida de João? E quando ele relata isso, é óbvio, o Evangelho de João tanto é mais rico quanto é mais emocional. A gente consegue perceber isso nas palavras. Então, ser exatamente João a falar sobre Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, o que significa João nos dizer isso? Isso na linguagem evangélica. Mas eu proponho que a gente comece a conversa falando do livro dos Espíritos, trazendo 2 questões iniciais, a questão 10 e a questão 11, porque João é muito claro quando ele diz Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, veja o que Kardec pergunta aos Espíritos na questão 10, ó. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem, não. É um sentido que lhe falta. Então, falta ao homem nós aqui. Falta a nossa humanidade. O sentido que nós sabemos se é o 6º, o 7º, qual que seja, ou seja, numa linguagem excludente, considerando que está dito aqui, dos 5 sentidos que temos, com eles, a gente não vai compreender a natureza íntima de Deus. Na questão 11, Kardec insiste. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Então, vocês entendem que a resposta anterior à questão 10 é exatamente os Espíritos dizendo não, vocês não têm o sentido que caberia compreender a natureza íntima de Deus. Na questão 11, então, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade, ou seja, a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então, ele o verá e o compreenderá. Então, quando Jesus diz, naquele relato do capítulo 14 de João, conhecereis ao Pai por meu intermédio, a gente pode compreender então que Jesus é a expressão máxima da natureza íntima de Deus que o nosso sentido hoje nos permite compreender. Então é por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Porque somente através dele é que a nossa ainda incompleta perfeição, ou seja, a nossa imperfeição, nos permite compreender Deus, enxergar Deus, ver Deus, somente naquilo que eu consegui acessar de Jesus. Então é importante que a gente tenha essa compreensão. O que significa Jesus dizer, eu sou? Primeiramente vamos ficar com o caminho. Eu sou o caminho. Então, Jesus é essa máxima expressão de Deus daquilo que eu posso perceber na minha atual humanidade. E é por isso que
é importante me aproximar do Evangelho, da Boa Nova e das lições e dos ensinamentos de Jesus, porque é a minha oportunidade e possibilidade de perceber a expressão de Deus, porque Deus se expressa para a gente o tempo inteiro, falta-nos um sentido. Então, naquilo que eu posso perceber no outro, no meu semelhante, nas obras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, aí eu estou chegando lá. E tem uma outra questão do Livro dos Espíritos também que eu trago para o início da nossa conversa, que é a questão 625. Olha o que Kardec pergunta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. A resposta é curta. Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, que na nossa conversa de hoje tenhamos isso em mente, que Jesus é a expressão divina, que podemos hoje ter como enxergar Deus, somente através dele. Por isso Jesus é o caminho. E aí a gente chega a um ditado popular muito interessante, que tem a ver com isso aqui. Quando a gente diz assim, me diga com quem andas, que eu te direi quem é. Então, quando a gente assume e adota Jesus como modelo, é nesse aspecto aqui. Inclusive na expressão do andar como caminho. Como é que eu estou andando? Como é que eu estou caminhando? Eu modelo em quem? E eu me permito ser modelo de quem? Porque dessa mesma medida, quando a gente considera um caminho é sempre uma via de mão dupla. Então, a gente caminha para Deus, e essa é uma força atrativa e irresistível, mas Deus também nos envia emissários. Então, esse é um caminho de mão dupla. Com quem eu escolho caminhar é uma importante escolha a fazer. Pronto. Dito isso, vamos lá. Qual era o cenário do capítulo 14 do Evangelho de João? É o cenário dos dias que antecedem a crucificação. Então, Jesus está preparando aquela galera para o que aconteceria na crucificação. Nessa tradução que eu trago, que é a tradução de Haroldo Dutra, é muito interessante porque é a primeira tradução de um espírita. Então é importante que a gente tenha contato com essa tradução aqui, né? Haroldo Dutra toma o cuidado de conhecer o hebraico clássico, original, para nos traduzir com uma compreensão, vamos dizer assim, mais confiável, né? Daquilo que foi escrito. Então, lembrando disso, dos relatos de João serem também advindos do convívio com Maria, ele conviveu, moraram juntos, então ele tinha esses relatos de Maria. A maturidade do ditado de João, como eu disse, ele ditou o Evangelho já bem maduro, né, idoso, já com 98 anos de idade, provavelmente. E a comparação com os demais evangelhos. Então, vamos lá. A minha proposta é que a gente vá trazendo pedacinhos do Evangelho. Por que desse texto? Porque é muito bacana e bonito quando a gente pega extrato de frases do Evangelho. É claro que dali a gente vai tirar informação, mensagem, edificação e compreensões íntimas importantes. Mas quando a gente tem o cenário contextualizado, você tem tudo ali. Então, por que exatamente nesse momento aqui? O que Jesus queria dizer para os apóstolos? Estamos na Santa Ceia, na última ceia. Esse aqui é o último encontro, esse momento aqui. É a última ceia. Jesus está com os apóstolos, né? Então, por que exatamente naquele momento ele precisa dizer isso aos apóstolos? Então, vamos lá. João começa dizendo que Jesus disse: não se perturbe o vosso coração.
Bom, vamos pensar. Ele diz isso aos apóstolos. Então ele já está percebendo que os apóstolos estão perturbados. Porque o clima de animosidade que se instalou ali naquela Páscoa, diferente das demais, né? Aquele clima de animosidade, de conflito, todo mundo já sabia ou sentia o que aconteceria, que seria uma coisa diferente. E Jesus começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Agora me digam vocês, vamos aproveitar que a gente está aí em poucas pessoas. Como é que a gente consegue afastar a perturbação de nosso coração? Quem arrisca dizer? Que ferramenta a gente tem íntima que faz com que eu consiga afastar a perturbação de meu coração? Não? Fé, oração. Quando a gente ora, qual é o sentimento que me invade? Paz. Então, quando Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, se encha de paz. Divaldo Franco tem o movimento, né? Apaziguar, apacentar, trazer paz. Então, é verbo de movimento. Quem está olhando para o coleguinha desejar paz? É isso. Então não se perturbe o vosso coração, é isso. Eu posso me desejar paz pela oração, eu acesso a minha conexão e reconexão com a divindade. Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Olha se a gente não pode completar com o que os espíritos respondem a Kardec. Eu sou a expressão de Deus que vocês podem perceber. Não combina? Então é importante que a gente leia o Evangelho com essa compreensão completa. O que Jesus queria dizer, não apenas como um texto estanque, bonito, poético. Não. O Evangelho de João é mais emotivo, como eu disse no início, sim, é emocional, é poético, mas a gente precisa ir além daquilo que está escrito. Essa próxima coisa, então, crede também em mim, porque sou a expressão de Deus nesse mundo materializado. Olha a coisa linda essa que vem aqui agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Olha que interessante, né? Os judeus se vangloriavam e gostavam de oferecer hospedagem. A gente vê isso na literatura, não só na literatura espírita, mas nos filmes, né? Você podia ficar hospedado, venha dormir, venha ceiar, venha dormir. Haroldo Dutra, nessa tradução, diz aqui que essa morada, na verdade, não é morada, é aposento. Então é como se Jesus dissesse assim: na minha casa tem muitos aposentos e vocês serão recebidos para dormir. Então as muitas moradas na casa de meu pai, a gente pode interpretar também dessa forma: você é bem-vindo para dormir comigo. Então olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Vai ter uma cama quentinha, vai ter um quarto especial para você. Não importa a sua história de vida, não importa o que é que você traz, vai ter um lugar para você, pode chegar. Eu te dou a paz, eu te dou um lugar para ficar. Então que a gente vá de novo. Por que Jesus pode dizer isso? Isso tudo ele está dizendo hoje para a gente, porque Jesus falava a alma, e é por isso que agora aqui a gente está podendo fazer essa troca tão atual. Mas não esqueçam de que Jesus estava falando para apóstolos perturbados, com medo daquilo que estava se anunciando. Então ele está dizendo aos apóstolos: não se perturbem não. Vou preparar um lugar para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, vai ter um lugar para cada um de vocês. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. O que Jesus está dizendo aqui é que somos todos iguais. Só que ele diz também uma coisa interessante aos apóstolos. Nesse momento
vocês não suportariam a cruz. Agora, vocês não têm condição de vir comigo. Eu tenho, eu posso, porque sou modelo, porque sou a expressão de Deus na terra. Mas vocês, nesse momento, não têm condição de vir comigo. Porque assim, se a gente ficar na superficialidade, pode parecer que Jesus excluiu ou se colocou orgulhosamente acima dos outros. Não, ele se colocou com aquele irmão mais velho que vai preparar amorosamente o lugar e reconhecendo, naquele momento, nesse momento, vocês não têm condição de enfrentar uma cruz. Teriam? Não teriam mesmo. E aí a boa nova ficaria entregue a quem? Imaginemos. Se os apóstolos não tivessem esgaçado aquela rede ali, e se todo mundo tivesse sido crucificado junto com Jesus, quem contaria a história? Quem seriam os propagadores da Boa Nova? Então, ao analisar mais profundamente esse Evangelho de João, a gente vai vendo que, de fato, tudo tinha motivação naquela orientação de Jesus, nesse momento aqui, dessa última ceia. Sabeis o caminho aonde eu vou. Ele continua dizendo aos apóstolos. Tomé lhe diz, Tomé, que desconfia de tudo, que não sabe de nada. Que medida de Tomé tem dentro da gente. Mas olha o que Tomé diz. Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus pacientemente entende, não sabe mesmo não. É por isso que não pode ir para a cruz. Tem de continuar aqui para descobrir e orientar e ser o propagador da Boa Nova. Não sabe mesmo o caminho, não sabia mesmo. Mas olha o que ele diz a Tomé. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus adiciona, são 3 coisas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí novamente o que a doutrina nos esclarece. Essa expressão de Jesus na sua perfeição de filho primogênito. Se a gente não compreende a mensagem de Jesus, aquela disponibilidade dele de servir, de ensinar, de curar, a gente não vai mesmo chegar a Deus. Não porque Deus exclui, mas porque nos falta o sentido de compreender e de enxergar. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais, porque Deus se oferece para a gente o tempo inteiro. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. Vamos lá analisar a palavra suficiente. O que é ser suficiente? É aquilo que preenche. É nesse momento eu ouvi do colega de cadeira, eu lhe dou a minha paz e eu me permiti preencher daquilo. Isso é suficiente. Nesse momento presente, nada mais importa. Quem me vê, vê o Pai. E como você me diz, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Por que a gente duvida como Tomé duvida? Por que eu sou capaz de dizer que tenho a centelha divina, mas em determinados momentos eu duvido disso? Eu duvido até do raiar do dia. Eu duvido que aquele dia vai ser um dia do bem. Eu crio situações que parecem negativas. Por quê? Por isso eu comecei perguntando, qual é a medida de Tomé dentro de mim? Que dúvida é essa que eu trago que abala a minha fé e a minha confiança? E aí a resposta ela é individual mesmo. É cada um de nós que em oração, em meditação, precisa entender onde é que está a minha desconfiança. Porque Deus permanece se oferecendo para a gente. Porque Jesus permanece aprontando o meu melhor aposento na casa do meu Pai. Então a desconfiança está em mim. O fato de me faltar um sentido para experimentar a expressão de Deus não me exclui da história. Ao contrário,
Olha que interessante, uma compreensão que eu tive nos últimos dias, eu vou compartilhar com vocês. Quando a gente encarna, que o nosso foco ele é diminuído, porque a gente sabe que na erraticidade a compreensão espiritual ela é amplificada, né? Então eu tenho uma percepção aumentada de todas as dimensões. Imagine se aqui na encarnação fosse assim. A gente não ia dar conta de corrigir nada, de aprender nada, porque a gente ia ficar com a mente tumultuada em turbilhão. Então a encarnação nos isola em alguns aspectos exatamente para que a gente consiga focar naquele aspecto. A oração e a meditação são ferramentas para isso, para que a gente consiga este foco. E aí nos leve a um aprendizado no caminho evolutivo. Emmanuel nos diz assim, eu até anotei para não, que a gente se entrega, às vezes, nessa lida diária da encarnação, a projetos ilusórios de felicidade. E Emmanuel diz isso comentando essa expressão aqui, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é a fórmula da felicidade. Mas às vezes a gente se entrega a projetos ilusórios de felicidade e sai da fila da evolução. Então, quando a gente está perturbado, como Jesus começa convidando, não se perturbe, para com isso. Ou seja, abandona esse projeto ilusório de felicidade. Volta para o caminho que importa. E é um caminho íntimo, de download mesmo, emocional. Não é um caminho material. As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro paracleto, ou seja, outro guia, outro. Aqui ele está falando mais à frente, vai do Espírito Santo, como a voz de Deus que fala conosco, né? Na interpretação da doutrina espírita, o Consolador, a própria doutrina. Mas o que Jesus quis dizer é que vocês não ficarão sozinhos em momento nenhum. É isso que é a mensagem importante. Então, naquela ambientação da última ceia, era importante que Jesus trouxesse para os apóstolos aquela segurança. E também um choque de realidade. Sim, vocês não estão prontos para a crucificação, nem a minha própria, nem a de vocês. Tanto que a gente vê a estrada de Emaús, né? 2 apóstolos que saem de Jerusalém contra a orientação de Jesus, porque estavam completamente perdidos sem saber o que fazer. Então, houve esse abandono. O próprio Pedro, que nega Jesus, né? Não o conheço, não sei quem é. O Judas Iscariotes também o que faz e que deflagra aquela história toda. Então, houve um abandono da história, mas toda mudança, toda transformação é precedida mesmo daquilo que parece ser uma bagunça. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Venham para vós. Ainda um pouco, ele falava do futuro próximo, e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. E aí é importante a gente falar de amor. De que amor é esse que Jesus está falando? Para apaziguar os apóstolos. É o amor da fé, da confiança, da certeza de que, na verdade, aquilo que parece o mal, que parece traição, que parece tragédia, não é. É o necessário acontecimento para que coisas novas aconteçam. Os apóstolos, ainda aqui, 3 anos após aquele período de apostolado intenso de Jesus, os apóstolos ainda defendiam a ideia de que Jesus precisava se aliar dos poderosos, dos ricos, dos influentes. Quando Jesus, nesse mesmo capítulo, disse, basta pouco, eu não preciso de nada disso. Para a boa nova basta a boa vontade, amigos interessados e um objetivo a ser realizado. É só isso.
Não precisamos de influência social, de muito dinheiro, de nada disso. Olha aqui o que está acontecendo na casa de Jesus. É isso. Alguns poucos amigos interessados na realização da obra. E aí Jesus vai terminando essa conversa dizendo assim: tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos lembrará. Olha que interessante, porque João fala aqui, Jesus usou o termo lembrará, ou seja, é uma dica aqui da reencarnação, porque a gente já sabia, a gente só esqueceu. Então o Espírito Santo de Deus, aquela voz que vem da intuição, que vem na oração, que vem em resposta das nossas meditações, nos trazem lembranças daquilo que o meu Espírito Eterno já sabe. Eu só preciso estar atento, aceitando o convite de Jesus de ser o caminho, a verdade e a vida, sem pausa, mas também sem pressa, sem agonia, para não perder a paz, com consciência, para que sejamos capazes de recuperar essa paz, caso a percamos, porque é possível sim. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Então Jesus é aquele irmão que vai e volta, que continua, que está nesse movimento. E aí mais uma vez eu repito, é aquele caminho de mão dupla. Estamos no movimento de ir ao Pai. Jesus e outros Cristos vêm do Pai em nosso socorro. Porque a missão de Jesus é nos libertar. É fazer com que a gente seja capaz de entender, analisando o nosso próprio orgulho e egoísmo, o que é que está impedindo, criando obstáculo para o meu aprendizado e para a minha paz. É nessa compreensão íntima e naquela compreensão do convívio com o próximo que eu me permito e me oportunizo entender onde está o caminho, para onde eu vou. São os meus desafios que mostram que vida é essa, qual é a minha missão, qual é a verdade. A verdade é Deus. Qual é a verdade que eu posso e devo perseguir? E já tenho a misericórdia divina, porque sei que a força atrativa para Deus ela é irrecusável. Então, por mais que eu esperneie do orgulho e do egoísmo, em algum momento o despertamento vai acontecer. Então, que sejamos capazes, a cada dia, de perceber onde está esse convite que João nos traduz como sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada por me ouvirem. Uma alegria estarmos aqui. Eu vou me permitir, viu, gente? Na oração final, não pode ir, é a oração mesmo. A gente tem a notícia do Pai Nosso, como a oração que Jesus nos ensinou, né? Nos deixou. Mas o capítulo 17 do Evangelho de João, quem não tem oportunidade, vai lá, mas eu vou trazer aqui para a gente a oração final, um trecho desse capítulo 17, que é uma oração inteira. Pode dar luz. Ok. Então, oremos. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste. Eu te glorificarei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora, glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo existir. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles têm observado a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque dei a eles as palavras que me deste, e eles as receberam. Sabem que verdadeiramente saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu estou glorificado nelas. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu estou indo para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Que o Pai de amor nos envolva, ampare e guie o nosso caminho. Assim seja.